Nesta etapa, continuaremos fazendo o uso dos mesmos amp-ops do vídeo da parte 1, em que estávamos sem realimentação. Caso queira visualizá-lo, acesse o link que está na descrição. São usados o CA741 e o Micro A741. O uso de dois CIs de fabricantes distintos é porque apresentam comportamentos diferentes na etapa da efetivação do ajuste de offset. Nesse teste, os amp-ops contarão com a realimentação negativa. A primeira montagem é a topologia inversora, que resulta em um ganho igual a 10. Recordando que o sinal negativo é o indicativo da inversão de fase do sinal. Porém, para a análise que estamos realizando, isso não é relevante. A segunda montagem inclui o potenciômetro de 10 kΩ, indicado pelo fabricante, necessário para realizar o ajuste. Os CIs estão alimentados por uma fonte simétrica de mais e menos 15 volts. O condutor preto é a referência, o amarelo menos 15 volts e o vermelho mais 15 volts. Olhando na parte superior de cada CI, o terminal que está com o resistor de 15K é a entrada inversora e o terminal não inversor é o que está com o jumper verde, todos na referência. Os multímetros estão desconectados, portanto o valor informado no display é 0. O próximo passo é ligar a saída de cada 741, ou seja, o terminal 6, ao multímetro para verificar a tensão de saída para a condição das tensões de entrada zeradas. R$ 2,5 volts é a tensão de saída do CA741 e para o Micro A741 é aproximadamente 1,3 volts. Com estas medidas, constatamos que, apesar das entradas inversora e não inversora estarem aterradas, a tensão de saída resultou em um valor diferente de 0, ao contrário do que seria esperado para um amplificador ideal. Para explicar, retomamos o circuito interno do 741, o qual é formado por 3 estágios. É no primeiro estágio que os sinais de tensão são aquisitados pela estrutura denominada de par diferencial. Nos amp-ops reais, ocorrem diferenças de ganho, resultante de ligeiras diferenças na estrutura cristalina dos transistores quando são produzidos, acrescida às variações de temperatura, que ocasionam um desbalanceamento entre as tensões V01 e V02. Este desbalanceamento se propagará para os próximos estágios, conforme indicaram as medidas de 2,5 e 1,3 volts. Os potenciômetros de 10 kΩ para o Micro A741 e o CA741 estão separados e preparados. Vamos iniciar o ajuste pelo Micro A741.
Ao variar o knob do potenciômetro, percebemos que a tensão não varia, independentemente do sentido de giro do knob. Antes de realizar os testes, me certifiquei que os potenciômetros estavam em bom estado. Portanto, este resultado não era o esperado. Na sequência, é a vez do CA741. Ao rotacionar no sentido anti-horário, observamos o aumento da tensão de saída. Tal situação não ocorria no teste com o micro A741. Agora o movimento é no sentido horário. Notamos que a tensão de saída está diminuindo. Houve uma redução na saída para milivolts, indicando que obtivemos êxito para o procedimento do ajuste de offset para o CI CA741. Teremos dificuldade em melhorar a aproximação da saída para 0 volt, pois o potenciômetro apresenta limitações para o ajuste fino. Para contornar essa dificuldade, será colocado em série com o potenciômetro um trim-pot multivoltas, permitindo assim o ajuste fino. Usando uma chave de fenda para realizar essa tarefa, foi possível reduzir mais ainda a tensão de saída. O amp-op ideal altera as entradas não inversora e inversora conectadas em GND, retorna uma tensão de saída nula. No caso dos amp-ops reais, isso não ocorre devido às imperfeições construtivas. Alguns amp-ops, como o 741, 3130 e o 070, apresentam terminais dedicados para tentar reparar essa limitação. Quando realizamos o procedimento de ajuste que acabamos de mostrar, estamos minimizando as falhas do amp-op real. É como incluíssemos uma tensão de entrada VOS no terminal não inversor, cujo potencial é capaz de anular a tensão de saída ou torná-la a menor possível. Nesta apresentação, fizemos a medida da tensão de saída em dois amplificadores operacionais, o CA741 e o micro A741, para a condição das entradas não inversora e inversora aterradas e com realimentação negativa. Destacamos que foi usada a realimentação negativa e com isso conseguimos realizar a medida. Ao contrário de que quando os amp-ops estão sem realimentação, parte 1, que resultou na tensão de saturação. Na fase de ajuste do offset para o micro A, verificamos que não foi possível e desconheço uma justificativa que possa explicar o que aconteceu. Já para o CA741, o ajuste foi realizado com êxito. Inicialmente, o ajuste grosso somente com o uso do potenciômetro de 10K e, na sequência, o ajuste fino foi usado um trim-pot de 1 kΩ em série com o potenciômetro que levou a saída para 0 ou muito próximo de 0 volt. A origem deste vídeo teve início quando propus uma prática na disciplina de eletrônica idêntica à que foi apresentada. Me chamou a atenção o fato de não termos conseguido realizar o ajuste e que os CIs empregados na prática eram os micro A741. Decidi por reproduzir as montagens usando um segundo amp-op encontrado no comércio eletrônico local, que foi o CA741, além do micro A. Foi então na etapa de ajuste que constatei a impossibilidade de realizar esta ação com o uso do micro A. Saliento que me certifiquei das conexões do circuito e do estado do CI,
mas não encontrei qualquer fato que justificasse essa inconsistência. Com base no que foi apresentado, fica a recomendação de que, diante de um mau funcionamento do circuito eletrônico, considere também a possibilidade de substituir o CI ou o componente eletrônico por outro fabricante.